Pedro e a jornada do pescador para o apóstolo. Era uma manhã tranquila nas margens do mar da Galileia. As águas refletiam os raios dourados do sol nascente, e os pescadores locais preparavam suas redes para mais um dia de trabalho árduo. Entre eles estava um homem simples, de nome Simão, mais tarde conhecido como Pedro. Ele era um pescador experiente, cuja vida se desdobrava em meio às ondas do mar e às esperanças de uma boa pesca. Pedro era conhecido por sua personalidade impulsiva e coração generoso, mas sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. Numa manhã como qualquer outra, ele estava consertando suas redes quando um homem desconhecido se aproximou. Simão, filho de João, chamou o estranho. Pedro olhou para cima, curioso. O homem, com olhos cheios de compaixão, continuou: Você será chamado de Pedro, que significa pedra, porque sobre esta pedra construirei a minha igreja. Essas palavras ecoaram na mente de Pedro, deixando-o perplexo. Ele não entendia completamente o significado, mas algo dentro dele sabia que essa experiência marcante estava destinada a mudar sua vida para sempre. A história de Pedro continuou a se desenrolar quando o homem misterioso revelou sua verdadeira identidade: Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Com palavras simples, Jesus convidou Pedro a segui-lo, prometendo fazer dele um pescador de homens. Pedro, impelido por uma força inexplicável, deixou suas redes para trás e decidiu embarcar nessa jornada desconhecida. A convivência com Jesus transformou a vida de Pedro. Ele testemunhou milagres, ouviu parábolas impactantes e, mais importante, desenvolveu uma amizade profunda com o Mestre. No entanto, a jornada de Pedro não seria isenta de desafios. Uma noite, enquanto navegavam pelo mar da Galileia, uma tempestade feroz envolveu o barco. As ondas violentas ameaçavam engolir a pequena embarcação, e os discípulos ficaram aterrorizados. Mas, no meio da tempestade, Jesus apareceu, caminhando sobre as águas. Pedro, impelido por sua fé, ousou pedir ao Mestre que o chamasse. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas, exclamou Pedro. Jesus prontamente convidou Pedro a caminhar sobre as águas também. Por um breve momento, Pedro experimentou a incrível sensação de desafiar as leis da natureza, mantendo seus olhos fixos no Salvador. No entanto, quando a dúvida se infiltrou em seu coração, ele começou a afundar. Homem de pouca fé, repreendeu Jesus suavemente, estendendo a mão para resgatar Pedro. Essa experiência, embora breve, deixou uma marca profunda em Pedro. Ele aprendeu a importância de manter sua fé firme, mesmo diante das tempestades da vida. A jornada de Pedro continuou com momentos de alegria e desafio. Ele testemunhou a transfiguração de Jesus no monte, onde sua glória divina se manifestou. Ao mesmo tempo, enfrentou questionamentos e incompreensões dos líderes religiosos da época. A relação especial entre Pedro e Jesus foi evidenciada em um momento crucial. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos quem eles diziam que ele era. Pedro, sempre rápido em suas respostas, proclamou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogiou a revelação de Pedro, indicando que essa confissão seria a rocha sobre a qual ele construiria sua igreja. No entanto, pouco tempo depois, Pedro se viu confrontando um dos momentos mais difíceis de sua jornada. Ao predizer sua própria morte e ressurreição, Jesus chocou os discípulos. Pedro, agindo mais uma vez com sua impulsividade característica, repreendeu o Mestre, insistindo que tal destino não poderia aguardá-lo. Jesus, porém, repreendeu Pedro severamente, chamando-o de Satanás e advertindo-o sobre as preocupações humanas em vez das divinas. Esse episódio marcou um ponto de virada na compreensão de Pedro sobre o propósito de Jesus. Ele percebeu que o Messias veio não apenas para estabelecer um reino terreno, mas para cumprir um plano divino de salvação. A última ceia tornou-se um momento ainda mais solene para Pedro quando Jesus alertou sobre a negação iminente por parte dos discípulos. Pedro, confiante em sua lealdade, jurou que jamais negaria seu mestre. No entanto, pouco depois, enquanto Jesus enfrentava seu julgamento, Pedro, temendo por sua própria vida, negou conhecer o homem que o salvara. A vergonha e a tristeza tomaram conta de Pedro quando ele percebeu o que havia feito. Ele experimentou a profundidade de sua própria fraqueza e a dor de ter falhado com o amigo mais próximo.
Enquanto Jesus era crucificado, Pedro se escondeu, enfrentando o peso de sua negação. A ressurreição de Jesus trouxe esperança e perdão, e Pedro foi um dos primeiros a testemunhar o túmulo vazio. Jesus apareceu a ele individualmente, restaurando não apenas a fé de Pedro, mas também sua posição como líder entre os discípulos. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Perguntou Jesus a Pedro, referindo-se às redes de pesca. 3 vezes Jesus fez essa pergunta, simbolizando a tríplice negação de Pedro. 3 vezes Pedro respondeu afirmativamente, expressando sua devoção renovada ao Mestre. A história de Pedro não terminou com a ressurreição. Ele tornou-se um dos pilares da igreja primitiva, pregando com coragem sobre a mensagem de Jesus. Em Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre Pedro e os outros discípulos, capacitando-os a proclamar as boas novas a todas as nações. Pedro enfrentou prisões, perseguições e desafios internos na igreja nascente. Sua fé, no entanto, permaneceu inabalável. Ele curou enfermos, pregou a palavra com poder e testemunhou milagres que confirmavam a presença contínua de Deus em sua vida. Seu passado de pescador simples agora estava intrinsecamente ligado à pesca de almas para o reino de Deus. A narrativa de Pedro alcançou outro ponto alto quando ele foi chamado a levar o evangelho além das fronteiras familiarmente judaicas. Em uma visão, Deus instruiu Pedro a não considerar impuros os gentios. Essa revelação desafiou as normas culturais da época, mas Pedro, guiado pelo Espírito Santo, aceitou a missão de levar a mensagem de Cristo a todos, independentemente de sua origem. A primeira grande missão de Pedro aos gentios ocorreu na casa de Cornélio, um centurião romano. Ali, Pedro testemunhou o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios, assim como acontecerá com os discípulos em Pentecostes. Essa experiência reforçou a compreensão de Pedro de que o Evangelho não conhece fronteiras étnicas. No entanto, os desafios continuaram a se apresentar. Pedro enfrentou críticas de outros líderes da igreja que questionavam suas interações com os gentios. Em um confronto em Antioquia, Pedro foi repreendido publicamente por Paulo, que argumentou que sua conduta contradizia os princípios do Evangelho. Esse incidente, embora doloroso, moldou ainda mais a jornada de Pedro. Ele aprendeu a importância da humildade e da aceitação, reconhecendo que todos são iguais diante de Deus. Essa lição, somada às experiências anteriores, consolidou a transformação de Pedro de um pescador comum para um líder resiliente e compassivo na igreja primitiva. Ao longo dos anos, Pedro enfrentou a perseguição e a adversidade com uma coragem notável. Ele sabia que sua fé estava sendo testada e que o preço de seguir a Cristo era alto. No entanto, ele também experimentou o apoio divino em meio às tribulações. A escrita de cartas tornou-se uma parte significativa do legado de Pedro. Suas epístolas foram dirigidas às comunidades cristãs dispersas, oferecendo encorajamento, exortação e orientação espiritual. Em suas palavras, Pedro compartilhou sua compreensão profunda do sofrimento, da esperança e da graça divina. A morte de Pedro, no entanto, não foi marcada por um fim trágico. Conforme a tradição relata, ele foi martirizado durante o reinado de Nero, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, considerando-se indigno de morrer da mesma forma que seu senhor. Sua morte, embora dolorosa, testemunhou sua fidelidade até o fim. A história de Pedro é um testemunho poderoso da graça redentora de Deus. Ele passou de um pescador comum, cheio de imperfeições e impulsos, para um apóstolo corajoso e fundador da igreja primitiva. Sua jornada foi marcada por altos e baixos, falhas e redenção, mas, acima de tudo, pela graça transformadora de Jesus Cristo. A vida de Pedro nos lembra que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Sua história ressoa através dos séculos, inspirando gerações a seguir a Cristo com ousadia, mesmo diante das tempestades da vida. A lição fundamental de Pedro é que, quando permitimos que a graça de Deus transforme nossas vidas, podemos nos tornar instrumentos poderosos em suas mãos, independentemente de nosso passado ou limitações. Assim, a jornada do pescador Simão, renomeado Pedro, permanece como um farol de esperança e um convite para que cada um de nós embarque em uma jornada de fé, confiança e transformação nas mãos daquele que transformou não apenas Pedro, mas toda a história da humanidade, Jesus Cristo. Se você deseja orar, se reconciliar,
ou simplesmente buscar mais informações sobre a mensagem transformadora de Jesus, considere se inscrever, compartilhar nossos vídeos. Você não está sozinho nesta jornada. Juntos, podemos seguir a exemplo de Pedro, permitindo que a graça divina escreva uma história de redenção em nossas vidas. O amor de Deus está pronto para transformar cada capítulo. Que a paz e a graça de Jesus Cristo estejam com você em cada passo da sua jornada. Clique no joinha para começar sua jornada de esperança hoje.